soy la única, yo creo que en todo el mundo, que tiene el derecho de usar a la Chilindrina. Entonces, las empresas que quieran hacer cualquier cosa con Chespirito, pues sí tendrán que venir a pedirme la autorización, y claro, no será directamente conmigo, sino será con mi abogado. El 23 de octubre de quien se dará esta 1995, autorización. el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, otorgó a María Antonieta Gómez Rodríguez la reserva de derechos al uso exclusivo del personaje La Chilindrina. Voy a ir a registrar esto. A escondidas tomó algo que ella sabía que no le pertenecía. Es absurdo, ¿cómo le voy a pedir permiso para hacer algo o para usar algo que es mío totalmente, ¿no? Ella é a que me devia pedir. Se tem um programa que mexe com o nosso emocional, com certeza é o Chaves. Roberto Bolanhos encabeçou um dos maiores sucessos do México que com certeza conquistou o coração dos brasileiros. Chaves foi aquela série que ficou na TV por muito tempo, conquistando muitos fãs. Muitas emissoras, por incrível que pareça, achavam que a série era meio mal feita e brega. Mas o programa sempre continuou firme e forte, porque sempre teve vários fãs que nunca abandonaram Chaves por nada. Com todo o seu estilo da época, Chaves e seus amigos sobreviveram ao tempo e à tecnologia e ficou sendo exibida ano após ano no SBT desde 1984 até ser comprada pela Globo. Por lá chegou a passar todo santo dia e foi um dos poucos programas do SBT que em alguns momentos realmente conseguiu ficar pau a pau com a audiência da Globo. O Chaves chegou ao SBT dentro de um pacotão de novelas que o SBT comprou na época. Dentro desse pacotão de novelas vieram algumas produções do Bolanhos. E apesar de ter um cenário com a qualidade meio duvidosa e uma produção abaixo do nível de qualidade que se esperava, o SBT naquela época teve uma visão bem inteligente. Eles pensaram que se o Chaves tivesse uma boa dublagem e um bom trabalho de localização para o Brasil, aquele produto ali podia funcionar muito bem aqui. O dirigente do SBT que falou isso mandou bem demais e Chaves foi um dos produtos enlatados que mais se conectou com a nossa realidade aqui no Brasil. Eu confesso pra vocês que eu mesmo, durante muitos e muitos anos, quando eu era moleque, eu achava que Chaves inclusive era realmente produzido aqui no Brasil. Quando eu descobri que era um enlatado mexicano, eu realmente fiquei chocado. Mas apesar do enorme sucesso que Chaves fez não só aqui no Brasil, mas em muitos outros países mundo afora, algumas tretas rolaram com o elenco de Chaves. Uma das tretas mais conhecidas é a briga judicial entre a Maria Antonieta e o Roberto Bolanhos pelos direitos da Chiquinha. Quem viu os personagens em tela naquela época não fazia ideia de que anos mais tarde ia rolar uma briga feia entre os dois. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A Maria Antonieta ficou famosa no mundo todo como a Chiquinha. A carreira dela começou na infância em novelas, e lá pelos anos 60, ela entrou no time do Chespirito, comandado pelo Roberto Gomes Bolanhos. Ela ficou por lá até meados dos anos 90, quando o programa finalmente chegou ao fim. Ela também apareceu nos seriados Chaves e Chapolin, e a Chiquinha continuou ativa em reprises mundo afora. Depois que a série acabou, a personagem foi parar até no circo e em outros formatos de mídia. A Maria Antonieta e o Bolanhos, infelizmente, não tiveram um bom relacionamento, especialmente depois do final das gravações. Na verdade, a Maria Antonieta já tinha feito uma saída de Chaves em 1973. Os boatos que existem dessa época é de que, na verdade, ela recebeu uma excelente proposta para poder ter o seu próprio programa. Mas a verdade é que em 1973, a Maria Antonieta estava grávida. E de fato dá pra ver em alguns episódios ali dos anos 70 que ela tá com o maior barrigão. Inclusive tem alguns episódios que ela usa um vestido largão, que é pra poder tentar dar uma disfarçada na barriga que já tava bem grande. Não, é a primeira vez que meu pai ameaça. Verdade, é? Sim, ele sempre bate na gente sem prévio aviso. Foi bem difícil pra ela decidir deixar o Chaves. Na época que ela saiu do programa, ela estava grávida e a ideia de ganhar mais dinheiro pesou na decisão. Foi sob essas circunstâncias, inclusive, que apareceram novos personagens. Pra justificar a falta da Chiquinha, o Bolanhos criou o Nhonho e a Pops. Mas felizmente pros fãs, ela voltou pro programa em 1975. Chaves! Chiquinha! Kiko! Chiquinha! Chaves! Chaves! Ela teve divergências criativas no seu programa, já que a emissora queria algo mais cultural e ela queria que o programa fosse mais divertido. Um tempo depois, ela foi convidada a voltar e a Chiquinha continuou no elenco de Chaves até a última gravação, quando o Chaves deixou de ser um seriado independente e virou um quadro do programa do Chespirito. Mas o amor dela pela personagem que ela ajudou a criar, a Chiquinha, não parou por aí. Ela até tentou lançar outro programa com aquela menina como protagonista. A justificativa dela era de que a caracterização tinha sido feita por ela e que a ideia veio dela mesma. A mãe dela fez o vestido e ela mesma colocou os óculos, as pintinhas e criou os gestos. O Bolanhos pediu o personagem
e ela tinha criado o personagem. Segundo ela própria, a única coisa que o Roberto fez foi sugerir o nome Chiquinha. Soy la única, yo creo que en todo el mundo, que tiene el derecho de usar a la Chilindrina. Entonces, las empresas que quieran hacer cualquier cosa con Chespirito, pues sí tendrán que venir a pedirme la autorización, y claro, no será directamente conmigo, sino será con mi abogado, quien se dará esta autorización. Es una autoría que me pertenece por completo. E é aí que na verdade que começa a guerra entre o Bolanhos e a Maria Antonieta. É quase uma briga filosófica. Você tem uma ideia de criar um personagem, daí você contrata um ator e diz pra ele: olha, eu preciso que você crie um personagem pra mim desse jeito. Aí o ator que recebeu essa missão vai e dá vida a esse personagem. E é aí que entra o problema quase paradoxal. Quem é o dono do personagem? Quem pediu para que esse personagem fosse criado, ou quem de fato recebeu essa missão e deu vida a esse personagem? Vocês conseguem entender a complexidade dessa questão? O cara que teve a ideia de criar o personagem passou pro ator dar vida para essa ideia. A pessoa que é profissional em criar esse personagem foi lá e criou todos os adereços e características que formam aquele personagem. Então, tecnicamente falando, uma pessoa deu o caminho para que a outra criasse o personagem. Então, se a primeira pessoa não tivesse dado a ideia, talvez a segunda nunca tivesse criado o personagem. E isso daí deu origem a uma grande briga judicial entre os dois. O que aconteceu foi que a Maria Antonieta viu uma brecha e tomou iniciativa para ficar com os direitos da Chiquinha para ela. Durante anos, o Roberto Bolanhos sempre justificou que a personagem Chiquinha, na verdade, pertencia a ele. E ela, por sua vez, dizia a mesma coisa sob o ponto de vista dela e sobre a justificativa de ter colocado tudo que configura Chiquinha como a Chiquinha. E tudo isso aconteceu por causa da forma como a lei mexicana trabalha em relação a direito autoral. E eles não registraram durante 15 anos. De acordo com a legislação em território mexicano, o que há de relativo aos direitos autorais de obras audiovisuais tem que ser renovados a cada 5 anos. Só que o que a Maria Antonieta justificou é que já tinham 15 anos que o registro da Chiquinha não tinha sido feito. Sendo assim, ela simplesmente foi lá e registrou Chiquinha como sendo personagem dela em 1995. Aí ela ficou de boas e o jurídico do Chaves só foi se dar conta de que isso tinha acontecido em 2000. Quem sacou isso foi o próprio filho do Chaves, o Roberto Gomes Fernandes, que na época estava assumindo as coisas do pai. E aí começou uma briga que era muito mais feia do que as brigas que a gente via entre a Chiquinha e o Chaves na série. Quem assumiu a frente dessa situação foi o time jurídico do Bolanhos, que estavam alegando que na verdade a Maria Antonieta tinha agido de má fé e se aproveitado de uma situação e uma brecha da lei para poder tomar para si os direitos de uma personagem que na verdade pertenciam ao Bolanhos. Inclusive, os advogados na época alegavam que a própria Maria Antonieta tinha assinado um documento assumindo que ela estava ciente que a titularidade de todos os personagens de Chaves pertenciam a Roberto Bolanhos e que por isso ela teria agido de má fé. É claro que esse documento aí, quando se falava de todos os personagens, incluía também a Chiquinha. A Maria Antonieta justificava que a série vinha sendo gravada há 24 anos de forma ininterrupta e que aí simplesmente um dia parou. E daí passou um mês e passou mais um e passou mais um, e quando ela foi fazer um contato com o Roberto Bolanhos para saber o que estava acontecendo, ele simplesmente disse que tinha acabado, que não ia mais ter Chaves e que o Chaves tinha chegado ao fim. A justificativa do Roberto Bolanhos na época é que ele estava ficando muito velho para interpretar um personagem que tinha 8 anos de idade. Ele não se sentia mais confortável para poder fazer aquele tipo de interpretação. Tava ficando meio esquisito, né? E aí ele disse para ela que o Chaves tinha chegado ao fim e que eles nunca mais iam voltar a gravar. O Roberto Bolanhos tinha 64 anos na época e tava se sentindo meio velho para interpretar um garoto de 8 anos. Aí sabe o que foi que a Maria Antonieta falou para ele? Vai lá e se inscreve nesse canal agora no botão bem aqui de baixo. Se inscreve aí no Mais Isso é uma Curiosidade que você não vai perder os próximos vídeos. Não, sacanagem, não foi isso que ela falou não, mas também não custa nada, né? Se inscreve no botão aí, pô. Aí a Maria Antonieta virou pra ele e falou: ó, tá bom, você não quer mais fazer o Chaves, você não tá se sentindo em condições de fazer o Chaves, mas eu vou continuar com o meu trabalho. A Chiquinha não vai parar. O Roberto Bolanhos chegou a processar a Maria Antonieta em 2002 e 2010 por uso indevido, mas ela conseguiu registrar a imagem da Chiquinha e, por consequência, usar a personagem. Isso explica, por exemplo, por que a animação do Chaves, que acabou ficando conhecido com o tempo, não tem a Chiquinha. Na verdade, eles não tinham os direitos dela pra poder usar a personagem na animação. Assim, na verdade, o Bolanhos até podia sim usar a Chiquinha, inclusive a Chiquinha podia ter feito parte do desenho sim. Só que, o que acontece é que eles teriam que ter pedido autorização para a Maria Antonieta, que estava detendo os direitos do personagem, para poder colocar a Chiquinha no desenho. O que o Bolanhos achava um absurdo, porque segundo ele, segundo sua visão de mundo, na verdade a Chiquinha era o personagem dele. E na cabeça dele, era um absurdo ele ter que pedir permissão para usar um personagem que ele criou para colocar numa obra que pertencia, na verdade,
responsabilidade a ele mesmo. E como ninguém nunca fez um movimento para poder pedir autorização para Maria Antonieta, a Chiquinha acabou nunca aparecendo no desenho animado e em diversos outros produtos que apareceram logo depois. É absurdo, como le vou pedir permiso para fazer algo que ou para usar algo que é meu totalmente, não? Ella es la que me debía pedir. Pra vocês terem ideia, até brindes que eram relativos ao Chaves nunca teve a Chiquinha. Como por exemplo esses brindes aí de fast food, né? McDonald's, Bob's e tal, nunca teve a Chiquinha. E o motivo disso é que os caras não têm o direito da Chiquinha, né? Eles não podem usar a personagem sem pedir pra Maria Antonieta. A Maria Antonieta contou que depois disso eles chegaram a se encontrar por acaso e pediram desculpas um pro outro. Mas as coisas nunca ficaram como antes. O Bolanhos faleceu em 2014 com uma parada cardíaca aos 85 anos de idade, infelizmente. Um tempo depois do fim de Chaves, a Televisa chegou a prometer um programa para Maria Antonieta, mas talvez por não querer comprar uma briga com Roberto Bolanhos, esse programa nunca aconteceu. Essa briga aí se estendeu até 2022, quando a Maria Antonieta finalmente chegou a um acordo legal com os filhos do Bolanhos, que agora detêm os direitos do Chaves. E aí todo mundo saiu feliz, né? Especialmente a gente que é fã. Por causa dessa briga aí que se estendeu por décadas, a Chiquinha nunca pôde aparecer em nenhum produto licenciado de Chaves. Olha que sacanagem, cara. Ela disse que o filho do Bolanhos, que é o Roberto Gomes, que ficou aí detendo os direitos da marca do pai, né, junto com os filhos, fez contato com ela e que eles acertaram as pontas e que deixaram os rancores pra trás. Ela disse que a partir de agora, que daqui até o fim da vida dela, ela quer o máximo possível que a Chiquinha esteja perto do Chaves e que possa participar de futuros projetos junto com a mídia que tanto fez com que ela ficasse conhecida no mundo todo. Apesar de a Globo ter conseguido os direitos de Chaves, o programa deixou de ser exibido no SBT e mundialmente em julho de 2020 por conta de uma briga que envolve a Televisa e os herdeiros de Bolanhos, que detêm os direitos sobre os roteiros. Em outras palavras, os herdeiros são os donos dos direitos intelectuais dos personagens e tramas. Antes, a Televisa pagava uma grana à empresa toda vez que o seriado era vendido pelo mundo afora, mas o acordo acabou poucos dias antes de renovarem o contrato. Inclusive, esse problema também inclui Maria Antonieta, né? Afinal de contas, ela continua detendo os direitos do personagem e toda e qualquer tipo de negociação que esteja a ver com Chaves pro futuro tem que passar por ela também. Até porque, cara, muitos dos episódios mais importantes de Chaves tem a Chiquinha lá, né? Então como é que os caras vão fazer pra eliminar simplesmente todos os episódios sem Chiquinha? Impossível, né? Então isso daí, provavelmente, pra poder voltar a ter a transmissão do Chaves que saiu do mundo inteiro, vai precisar também contar com a negociação da Maria Antonieta dentro dessa parada aí. É um absurdo o Chaves não tá passando em lugar nenhum, né, mano? Fala sério. Mas é isso, velho. É uma briga bizarra que aconteceu durante anos, que ninguém queria ver, né? A verdade é que a gente não queria ver a Maria Antonieta brigar com o Bolanhos. Infelizmente, cara, o Bolanhos acabou falecendo e, pô, os caras nunca tiveram realmente uma reaproximação real, né? Eles nunca realmente fizeram as pazes. Eles se esbarraram por acaso em um aeroporto. Na época o Bolanhos até falou que a culpa mesmo era da imprensa, que colocava muita lenha na fogueira e tal. Eles até meio que pediram desculpas um pro outro, mas assim, ficou aquele relacionamento meio frio, né? Meio distante, né? Essas coisas judiciais são complicadas. Mas, ainda que tardia, ainda bem que as coisas estão sendo acertadas aí. E a Maria Antonieta agora pode trabalhar aí com a Chiquinha e quem sabe conectar novamente esse personagem que a gente tanto ama a uma outra coisa que a gente ama também, que é o Chaves, né? Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja sanada. E aí, cara, qual outra parada você gostaria de saber do universo de Chaves? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!